Muito boa tarde, doutor José Luiz Xavier. Muito boa tarde, doutor Ricardo Oliveira de Menezes. Muito boa tarde, doutor Kelvin e doutora Vanessa. É uma honra para o Instituto dos Magistrados do Brasil recebê-los aqui, porque, ao contrário do que se possa imaginar, o direito do trabalho aqui tem lugar e não deixará de ter. Embora haja algumas pessoas que não deem a devida importância, não me lembro e posso dizer isso porque depois de 60 anos de profissão, eu posso dizer. Meu pai era inspetor de trabalho e eu vivia, como criança, eu vivia no Ministério do Trabalho com ele. E foi a minha primeira atividade profissional foi na Justiça do Trabalho. E, socialmente falando, nós temos tido, inclusive, problemas econômicos com a nossa sistemática, porque os chineses, por exemplo, não têm a mesma sistemática, é diferente. Os americanos têm uma outra sistemática. Então, nós ficamos dentro do universo social com o aspecto protetivo que os senhores conhecem melhor que ninguém. Pois bem, a partir de um determinado momento, em 2017, se eu não me engano, a CLT, aliás, a CLT, ela é do meu ano de nascimento, ela é de 1943. Eu nasci em 1943. Vejo os senhores, estou com 81 anos e ainda falo. E as pessoas parecem que me ouvem. Quer dizer, estamos com dois milagres, odiernos. A Lei 13.467, de 2017, ela fez umas alterações, nem todas de aceitação geral. Eu mesmo, quanto ao, ao proporcional de sucumbência de honorários de advogado, eu tenho as minhas dúvidas. Tenho dúvidas. Não estou dizendo que sou contra ou a favor. Mas, para isso, nós vamos passar a palavra, segundo ele mesmo definiu a sua participação, ao doutor Ricardo, para apresentar o palestrante, doutor José Luiz Xavier. Por favor, doutor Ricardo de Oliveira, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Saudar aqui o desembargador Esteves Torres, enfim, e fazendo um trabalho muito importante no Instituto IMB. Saudar o organizador, o Genilton, saudar também a Vanessa Passos e o nosso querido amigo palestrante, desembargador Zé Luiz, que representa muito bem o quinto da advocacia no Tribunal Regional do Trabalho. Então, tenho muito carinho pelo desembargador José Luiz, porque realmente a pessoa que dá continuidade, enfim, atende a advocacia, é muito querido por todos nós. Então, José Luiz, é uma honra estar aqui, dividindo esse momento aí contigo. E não poderia também deixar de saudar o presidente da subseção de Cabo Frio, doutor Kelvin Lima, um querido amigo também, que vem fazendo um brilhante trabalho na subseção de Cabo Frio e que a advocacia também tem um carinho muito grande por ele. Mas antes de passar a palavra para o desembargador Zé Luiz, eu fiz só um introito, porque como nós temos aqui também estudantes de direito, queria só deixar um pouco marcada essa questão dos honorários no Justiça do Trabalho, que é um assunto de suma importância, ainda mais relevante ainda depois da reforma trabalhista de 17, né? Um honorário de sucumbência. Conceito. Honorários de sucumbência são aqueles devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Previsão legal é a reforma trabalhista, né, a Lei
13.467 de 2017, que introduziu a previsão de honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, variando entre 5% e 15% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Honorários assistenciais são devidos ao sindicato quando o trabalhador é assistido por ele na ação e está amparado pela assistência judiciária gratuita. Requisitos: para que os honorários assistenciais sejam devidos, o trabalhador precisa estar assistido por seu sindicato de classe e ter firmado declaração de insuficiência econômica. Gratuidade de justiça. Impacto nos honorários. Mesmo que a parte tenha o benefício da gratuidade da justiça, ela pode ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mas o pagamento ficará suspenso se a parte não tiver condições financeiras, pelo prazo de 2 anos, após o qual a obrigação será extinta. Critérios para fixação. Percentual. O juiz deve fixar os honorários de sucumbência entre 5% e 15% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora. Natureza e complexidade. A fixação dos honorários deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inversão da sucumbência. Na reforma trabalhista, trouxe a possibilidade do trabalhador ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo que tenha obtido a gratuidade da justiça, caso perca a ação total ou parcialmente. Honorários contratuais. É um acordo entre advogado e cliente. Os honorários contratuais são aqueles ajustados diretamente entre o advogado e o seu cliente, sendo independentes dos honorários de sucumbência. Impossibilidade de acumulação. Sucumbência e assistenciais. Antes da reforma trabalhista, a jurisprudência consolidada na Justiça do Trabalho impedia a acumulação de honorários advocatícios assistenciais com os honorários de sucumbência. Após a reforma de 17, passou a ser possível a acumulação, desde que o advogado atue em nome próprio e não como substituto processual do sindicato. Enfim, esses são os que eu queria deixar aqui a abertura para que o desembargador Zé Luiz possa desenvolver melhor essa questão dos honorários na Justiça do Trabalho. Tá? Muito obrigado por essa participação, Genilton, desembargador Esteves, e agora vamos ouvir o nosso querido desembargador Zé Luiz Xavier. Obrigado, doutor Ricardo de Oliveira. E, de imediato, para que não percamos esse prazer, eu passo a palavra ao palestrante, desembargador José Luiz Xavier. Com a palavra, doutor, por favor. Muito obrigado, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Fico feliz aqui pelo convite do Instituto dos Magistrados do Brasil e me chamar aqui para falar um pouco da minha experiência, né, de 27 anos como advogado trabalhista e agora de 8 anos como desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Queria agradecer também, desembargador Esteves, ao gentil convite que a OAB também me proporciona, e eu vou aqui agradecer em nome de 2 pessoas, o colega querido amigo Ricardo Menezes e o colega e querido amigo Genilton Castilho. E, enfim, desembargador Esteves, me pediram para falar de honorários de advogado na Justiça do Trabalho. Aí eu pergunto, desembargador, eu imagino que a nossa plateia hoje aqui, nós tenhamos muitos advogados. Aí eu pergunto dos advogados que estão presentes, alguém já recebeu honorários essa semana, desembargador? Será? Vou deixar, mas não precisa responder. Não precisam responder. Não precisam responder. Até porque hoje ainda é terça-feira, então é possível que não tenham recebido. Mas veja só, desembargador Esteves, olha que situação. Em 2017, uma lei, ela transforma a Justiça do Trabalho, transforma o direito do trabalho, e naquela época, cerca de 7 anos,
o Brasil vivia um momento político, diria eu, mais conservador. E é nessa concepção de fotografia da sociedade na época que a gente se depara com o artigo 791, letra A da CLT. Esse artigo 791, letra A, ele fala exatamente dos honorários advocatícios, né? Eu aqui, desembargador Esteves, Ricardo, Genilton, eu não vou ficar discutindo se seria justo ou injusto uma condenação de um trabalhador que vai à Justiça do Trabalho buscando uma reparação de um direito. Eu não vou entrar aqui nessa discussão hoje. Pode ser que eu entre no outro dia, se vocês me convidarem, desembargador Esteves. Mas o fato é o seguinte: essa questão, ela que envolve a condenação do trabalhador na Justiça do Trabalho, ele condenado que seja em pagar honorários ao advogado da empresa, me parece que a gente hoje vai caminhar para uma assim, fixação da jurisprudência, né? Eu imagino que a criação de precedente jurisprudencial dessa natureza, onde, ainda que condenado o trabalhador, ele teria o que, nos dizeres da própria lei, estaria com aquela condição suspensiva de exigibilidade. Ainda que ele derrotado ou derrotado em parte, ele seja condenado aos honorários advocatícios, esses honorários advocatícios seriam, digamos assim, mitigados. Há a condenação, porém não há a execução imediata ou a possibilidade de execução imediata. E veja, desembargador Esteves, o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão numa ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a 5766, um processo que foi ajuizado pela Procuradoria-Geral da República. Então, o STF, ali por maioria de votos, o colegiado decide o seguinte: eu considero, Supremo Tribunal Federal falando, eu considero inconstitucional aqueles dispositivos da lei nova, 13.467, que é de novembro de 17, eu considero inconstitucional aqueles dispositivos que estabelecem, primeiro, o pagamento de honorários periciais, ou a necessidade de se pagar, e os honorários advocatícios pela parte derrotada, o que seria o que nós chamamos de sucumbência, mesmo que esta pessoa seja beneficiária da gratuidade de justiça. E a decisão do Supremo, ela se reporta diretamente ao artigo 790, letra B, no caput, e o parágrafo 4º, ambos da CLT. Ainda que, desembargador Esteves, essa mesma pessoa física, beneficiária de justiça gratuita, tenha algum benefício próprio neste mesmo processo em que ele está sendo condenado. Ou seja, ele ganha uma parte, imaginemos que essa parte seja maior, ele perde uma parte, imaginemos que essa parte seja menor. Ainda nessa condição, sendo ele beneficiário da gratuidade de justiça, ele não seria obrigado ou compelido a esse pagamento. E eu me lembro que na época do julgamento, né, a corrente que foi a vencedora, que foi a corrente do ministro Alexandre Moraes, que já tinha decidido anteriormente num recurso extraordinário, se eu não me engano, nesse mesmo sentido, sinalizando, apontando para esse caminho, mas o fato é que hoje há uma tendência jurisprudencial no sentido de que o trabalhador, beneficiário da gratuidade de justiça, se vencido ou vencido em parte ou totalmente vencido, ele não paga honorários, desembargador Esteves. Bom, eu comecei a advogar. O senhor falou aí que o senhor nasceu no ano da CLT, né? Eu não sou assim. 43. Pois é,
Eu não sou tão jovem quanto Vossa Excelência, desembargador Esteves. Eu nasci um pouquinho. Eu sou de 65, mas eu acho que eu tenho a alma de mais velho. Mas veja, quando eu comecei a advogar, há 36 anos, na Justiça do Trabalho, havia apenas uma hipótese de condenação de honorários, que era aquela hipótese que estava previsto na Lei 5584, de 1970, que era quando o trabalhador, ele assistido pelo seu sindicato de classe, e se vencedor na ação, a empresa pagaria honorários ao seu sindicato ou aos advogados do seu sindicato. Essa era a hipótese. Mas olha como é que a coisa evolui, desembargador. A Constituição Federal, vamos lá, artigo 133, né, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Esse dispositivo constitucional, ele também é reproduzido no Estatuto da OAB. Mais do que isso, ele já estava previsto na Constituição de 67, ou alguns chamam na emenda constitucional de 69, a emenda número 1. Há uma certa confusão sobre isso. Mas, enfim, o fato é que esse preceito já existe constitucionalmente assegurado desde 1967. Então, o advogado é indispensável à administração da justiça. E como é que você explica, durante tanto tempo, o advogado ser indispensável à justiça, mas ele não poder ter o direito de receber os honorários advocatícios pela mera sucumbência? Essa é talvez um dos maiores contrassensos legislativos que a gente conviveu na segunda metade do século XX, até que finalmente, e no comecinho do século XXI também, mas até que finalmente, desembargador Esteves, o legislador vem e dá aquele freio de arrumação, ele dá aquela arrumada na casa, estabelece no novo ordenamento jurídico, ou no ordenamento jurídico que se fixou a partir daquele marco temporal, ele prevê, então, a possibilidade indistinta de condenação em sucumbência. Num primeiro momento, é bem verdade, ou pelo menos até que o Supremo Tribunal Federal dissesse o contrário ou afirmasse negativamente a constitucionalidade daquele artigo, num primeiro momento, os trabalhadores eram condenados, sim, que foram condenados muitas vezes e até em valores relativamente altos, para o que a gente poderia comparar de uma possibilidade financeira ou econômico-financeira de um trabalhador sucumbente arcar com honorários de uma outra parte. Isso, inclusive, abrindo aqui um parênteses no nosso tema, ele serviu como inibidor das demandas trabalhistas. A gente amargou nos anos seguintes, 18, 19, não vou nem falar de 2020 por conta da pandemia, tá? Mas nos anos de 18 e 19, uma diminuição, um decréscimo do número de ações trabalhistas, exatamente porque os reclamantes, os autores, os trabalhadores, eles ficavam assim ressabiados. Assim, eu não vou entrar com essa ação porque se eu perder, eu ainda vou ter que pagar. Eu não recebi, se tiver que pagar, vai ficar pior para mim, né? Então, esse foi um senso comum na época, até que as coisas começaram a se arrumar, a jurisprudência ou a recorrência de recursos ordinários aos tribunais regionais do trabalho no Brasil inteiro começassem a apontar para um outro caminho. E que caminho seria esse? Exatamente o da exclusão da condenação ou, numa análise mais legalista, da própria inexigibilidade da execução dos efeitos daquela decisão. Mantinha-se a condenação nos honorários, que era o princípio geral, todavia, suspendia-se a execução desses valores que seriam dos honorários. Pois bem, desembargador Esteves, o advogado, ele na essência é um trabalhador. Como é que a gente concebe
numa justiça do trabalho que um trabalhador não receba. Se a gente tem, de um lado, o trabalhador, o empregado, que recebe o seu salário, você tem ali o vendedor, que recebe a sua comissão, você tem o artista, desembargador Esteves, que recebe o seu cachê pela sua apresentação. Todas essas pessoas são, ao fim e ao cabo, trabalhadores, tal qual um advogado é trabalhador. Mas como é que eu respondo para esse advogado que na Justiça do Trabalho ele não tem direito, ainda que a sucumbência seja concebida à parte contrária? Bom, vamos lá. Antes da reforma, para tentar contextualizar bastante isso que eu estou falando, antes da reforma, os honorários advocatícios, eles eram devidos, naqueles casos, como eu disse ali atrás um pouquinho, nas hipóteses da Lei 5.584. Havia assistência sindical ao trabalhador, ao reclamante, com o benefício da gratuidade de justiça. Nessa hipótese, era lícito ou era permitido que o juiz condenasse o advogado da empresa, ou a empresa, melhor dizendo, condenasse a empresa a pagar os honorários ao vencedor, o trabalhador vencedor. Depois da reforma, o que aconteceu? Até mesmo, escuta essa, Ricardo Menezes, até mesmo quando o advogado está defendendo a si próprio, o advogado em causa própria, até nessa hipótese, a lei da reforma permitia a condenação em honorários. Antes da reforma, nos casos de substituição processual pelo sindicato de classe, também era permitido. O trabalhador não ajuizava a ação diretamente, ele ajuizava a ação através do seu sindicato, ou com poderes de assembleia, ou com poderes estatutários. Mas, enfim, havia aquela figura da substituição processual pelo sindicato de classe, e nessa hipótese o juiz também poderia confirmar a condenação da empresa nos honorários de sucumbência. Depois disso, na reforma trabalhista, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, ele pode ser condenado. Mas, ainda que condenado, ele tem a condição suspensiva. A gente está falando muito nisso aqui porque isso é muito importante para o delineamento do processo de execução, ou quando o processo chegar na fase de execução, em que o trabalhador seja vencido ou vencido em parte. Tá? Antes da reforma, a lei processual permitia que o sucumbente na ação rescisória, e a ação rescisória ela não é uma ação tipicamente trabalhista, ela é uma ação de natureza civil, que é incorporada nos tribunais do trabalho. Então, é possível, sim, na ação rescisória, por princípio, se condenar a parte sucumbente. Essa referência não há expressa na lei da reforma, mas também, como não há nada no sentido contrário, então prevalece o princípio geral do Código de Processo Civil. Outros tipos de causas que não são relacionadas à relação empregatícia. Exemplo, uma disputa de base territorial de sindicatos, que a competência hoje é trabalhista. Nesses casos, é possível que o juiz condene o sucumbente em honorários advocatícios. Nas causas em que a fazenda pública figure como parte, nessa hipótese também é possível. Hoje, e a partir da lei da reforma, isso ficou bem dito na CLT, já copiando aí um precedente ou uma norma que já vigia no Código de Processo Civil. Hoje, na lei da reforma, é possível que haja sucumbência quando há reconvenção, não há uma correlação com nenhuma legislação anterior à sua vigência, e hoje também, nos termos da própria lei da reforma trabalhista, não é possível compensação de honorários em sucumbência parcial. Tá? Bom, esse é um quadro bem assim, genérico, bem amplo, quando a gente trata da sucumbência no antes ou depois, né? Digamos. Basicamente, antes da reforma,
nós tínhamos que a regulação dos honorários de sucumbência se davam, primeiro, pelo artigo 16 da Lei 5584, de 1970. Hoje, esse artigo não existe mais, então a gente não tem essa referência legal para condenação. Se eu quiser, como juiz de trabalho, achar uma referência para condenar o sucumbente nos honorários, eu vou diretamente na CLT, no artigo 791. Há ainda uma instrução normativa, número 27 de 2005. Na minha concepção, essa instrução normativa, na parte que fala de sucumbência, ela restou derrogada pela legislação nova, porque a legislação nova, além de ser mais ampla, ainda contempla alguns indicativos de condenação da instrução normativa de 2005. É a instrução normativa número 27 de 2005. Enfim, a aplicação conjunta ou simples desses permissivos legais excluía, na minha opinião, a regra da sucumbência do artigo 20 do antigo CPC, que é aquele de 73, e hoje a referência atual é o artigo 85 de 2015. Ora, se na legislação trabalhista nós temos princípio legal, preceito legal, ou está normatizado que é possível a condenação em honorários, eu entendo que não é mais cabível ou não vale mais a pena para o juiz trabalhista se referir pura e simplesmente a um preceito da norma processual civil, quando na norma processual trabalhista já existe a tese explícita ou o direito podendo ser julgado ou declarado explicitamente. Isso, para mim, representa um verdadeiro avanço, porque, no geral, quando a norma de processo específica não estabelece uma condição, o próprio julgador pode se abeberar da regra de processo geral, que no caso seria o CPC. Então, hoje a gente tem uma CLT que trata da matéria, não seria necessário mais que o juiz trabalhista fosse recorrer à regra do artigo 85 do CPC. Então, nesse quesito, a alteração legislativa para fixação de honorários, eu acho que a Lei 13.467 de 2017, ela manda bem, né, para usar um jargão bem moderno, desembargador Esteves, ela manda muito bem, porque ela fixa critérios dos honorários pelo sucumbente, além de fazer justiça a uma classe de advogados, que são os advogados trabalhistas. Então, volto a dizer, em matéria de julgamento ou em matéria de decisões, nós vamos achar decisões para todos os lados. Há quem condene o trabalhador, ainda que beneficiário de gratuidade de justiça, há quem o exima da condenação, e há também, não seguindo ali um caminho do meio, quem diga que ele é sucumbente, mas fica suspensa a exigibilidade. E aí, quando a gente fala na hipossuficiência, como a gente costuma dizer, a gente tem que entender qual é o alcance que a gratuidade de justiça, porque para nós, desembargador Esteves, a gratuidade de justiça, diferente do que acontece no processo comum, basta ser feita por mero requerimento ou através de um anúncio ou uma autodeclaração de hipossuficiência. Feito isto, a jurisprudência trabalhista capitaneada pelo TST, ela simplesmente admite como sendo válida aquela declaração para fins de se deferir ao trabalhador ou àquele que pede a gratuidade de justiça este tipo de benefício. E tem um porém. Hoje, por conta do uso do processo judicial eletrônico, nós aqui, vocês aí, desembargador Esteves, na Justiça Comum, o uso do processo eletrônico, ele tira da parte o que a gente chama do jus postulandi. A parte hoje só consegue entrar com uma ação, não é isso que eu estou falando, não. Tem um detalhezinho que a gente chama de auto termo de ajuizamento, mas eu não vou tratar disso hoje, não. Mas é possível é impossível que um trabalhador ajuize o seu próprio processo, como já foi possível há tempos idos lá no século passado. Hoje, só a figura do advogado
é permitido o ajuizamento de uma ação trabalhista. Bom, o advogado trabalhista, então, agora, ele pode e tem que receber seus honorários. A gente simplesmente aplica a sucumbência. Bastou que a parte contrária seja vencida para que a outra parte tenha direito de exigir os seus honorários. E aí, nessa hora, quando a lei trabalhista fala que basta a sucumbência para a fixação da condenação, a gente equipara o processo do trabalho ao processo civil. E é, assim, diria eu, um nivelamento das possibilidades da sucumbência, onde o advogado está diretamente beneficiado. Eu não sei do meu tempo ainda, desembargador Esteve, eu não quero cansá-los muito, mas eu queria, só falando rapidamente, há uma outra decisão do ministro Alexandre Moraes, em que se discutiu aquele princípio do tempus regit actum, ou seja, a lei do tempo do ajuizamento da ação é que vai definir qual é a legislação aplicável. Porque muito se dizia, na época da Lei 13.467, hoje talvez nem tanto, que mesmo para aqueles processos ajuizados antes da lei da reforma trabalhista, mas que os julgamentos se deram após a lei da reforma trabalhista, o princípio da sucumbência seria aplicado. O ministro Alexandre Moraes disse que isso não é possível nesse tipo de situação onde o trabalhador é sucumbente, pois, no momento do ajuizamento da ação, aquilo não era uma regra que pudesse ser aplicada de imediato. Não existia o princípio da sucumbência, onde o trabalhador fosse condenado pelo simples fato de ser vencido ou vencido em parte. Muito bem. Vamos mais adiante. Queria falar para vocês outra coisa aqui. Hoje, talvez nem tanto, Ricardo, Genilton, mas acho que em 2017, 18, 19, acho que sim. Logo que a lei entrou em vigor, a lei da reforma, o que tinha de juiz do trabalho condenando o trabalhador a pagar honorários, e mais do que isso, condenava com base no valor dado à causa. Se o valor da... Eu estou aqui chutando aqui, tá? O valor da causa de 200 mil foi condenado, pagava lá 20 mil, 30 mil de honorários, que era a condenação que o juiz dava, 10, 15%. Ficava entre 5 e 10, 5 e 15, normalmente era 10 e muitas das vezes eram 15. Mas o fato é que, assim, na minha opinião, isso não deveria acontecer, né? Porque eu confesso para vocês que, enquanto advogado e agora como magistrado, eu nunca vi uma empresa ser condenada na integralidade do pedido e mais, ser condenada a pagar honorários num valor expressivo, tá? É possível que na execução, quando apurados os valores, percentualmente o valor seja alto, mas de plano você especificar o valor e condenar com base no valor, eu confesso para vocês que ainda não tinha visto. Mas a gente tem que entender, na Justiça do Trabalho, diferentemente da Justiça Comum, do processo comum, a gente tem que levar em conta o princípio da hipossuficiência, a gratuidade de justiça, o princípio da gratuidade de justiça, aquela mesma gratuidade que se refere à súmula 450 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o beneficiário da gratuidade de justiça não paga honorários advocatícios. É bem verdade que esse princípio não foi feito para ser aplicado na Justiça do Trabalho. Porém, também não é dito que ele não deve ser aplicado na Justiça do Trabalho. Isso é para deixar isso bem claro. Mas aí a gente vai lá no sistema de precedentes do novo Código de Processo Civil, da ratio decidendi da súmula do Supremo, e aplicar naquilo que é possível, naqueles elementos ou nos fatos que justificaram a adoção daquela súmula ou daquela tese, aplicar essa mesma ratio decidendi nos processos do trabalho. Tá?
Bom, a gente precisa considerar também uma interpretação extensiva favorável ao trabalhador, evidente, do item 1 da súmula 219 do TST, e a gente precisa entender que hoje, para alguém, alguém acionar o Poder Judiciário do Trabalho, vai necessitar de contratar um advogado. Essa é uma condição que a gente não pode, assim, se desalinhar. E, além disso, né, se de todo, declarando a sua hipossuficiência, sendo beneficiário da gratuidade de justiça, estando defendido por advogado, ele perde, ele vai ser condenado em honorários advocatícios, volto a dizer, a gente aplica o princípio que a lei nos permite, que é de declarar aquela condição suspensiva de exigibilidade, ou seja, aquele trabalhador não vai ser cobrado, não vai ser executado, pelo menos pelo prazo de 2 anos depois do trânsito em julgado da decisão. E, nesse caso, assim, nesse período de 2 anos, não havendo condições dele ser executado, o processo simplesmente se encerra ou se esgota o exercício jurisdicional. Bom, no artigo 791, inciso letra A da CLT, que é o tal que veio com a reforma trabalhista, né? O advogado, ele estando em causa própria, ou ele defendendo o direito do seu constituinte, ele pode ter fixados honorários a seu favor, vai ser entre 5% e 15% daquele valor que resultar a liquidação da sentença, ou daquele proveito econômico, ou, se não tiver nenhuma coisa nem outra, do valor que for atribuído à causa. Isso é importante porque nem todos os processos são de natureza condenatória. Haverá processo em que a parte apenas pede um efeito declaratório a um direito seu, e, nesse caso, não haveria proveito econômico, o juiz fixaria, então, com base no valor da causa, e seguimos adiante, está feito o resultado do processo, né? Bom, se a gente fizesse uma comparação rápida e muito, muito rápida mesmo, do A791A com o 85 do CPC, a gente percebe muitas semelhanças, e a gente, assim, talvez explique até que o legislador, quando fez a modificação da lei trabalhista, ele se inspirou, foi lá beber na fonte do direito civil para equiparar, ou nivelar, como eu disse para vocês um pouquinho atrás, nivelar esses dois processos, essas duas atuações em ramos do Poder Judiciário diferentes, ou da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, e aí, obviamente, que os advogados foram os grandes e os maiores beneficiados, não tem a menor dúvida em falar dessa maneira. E aí, desembargador Esteves, a gente chega numa fase em que a gente fala assim, poxa, mas por que e quanto eu, como juiz, vou condenar aquela parte a pagar honorários? A lei trabalhista, ela diz que os honorários eles vão ser fixados, e aí o juiz é obrigado, a lei fala, o juiz observará, então é um verbo no imperativo, tem que ser daquele jeito. Primeiro, escuta essa, hein, Ricardo Menezes, você não precisa dessa dica não, mas vamos lá. O grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa e, principalmente, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. E agora, Ricardo, pelo amor de Deus, hein, Ricardo? Olha para mim aqui, ó. Nessa história de você fixar os honorários aos advogados, uma coisa que é muito importante que os advogados tenham em mente, desembargador Esteves, não basta que eu faça uma petição inicial, uma peça recursal com 10, 20, 30, 40, eu já li um recurso ordinário com 58 laudas. Não era uma matéria nova, não era uma matéria
desconhecida, muito pelo contrário, era um caso recorrente no seu trabalho, e não se justifica que alguém escreva 58 laudas para o juiz poder decidir o caso a seu favor. Não é a quantidade de folhas que vai fixar aquela maturidade do advogado ou a sua capacidade de argumentar. E aí eu me lembro que nesse mesmo processo de 58 laudas, desembargador Esteves, depois de eu ter julgado o processo, publicado o acórdão, a parte entra com embargo de declaração. Qual não foi a minha surpresa? Nós tínhamos 70 folhas de ED. O ED da parte conseguiu ser maior do que o próprio recurso ordinário. Então, veja, não é isso que vai demonstrar a erudição do advogado para dizer, primeiro, que o grau de zelo profissional dele é maior, que ele realizou um bom trabalho ou que ele teve um tempo gasto para realizar aquele serviço. Veja, basta a argumentação. O esmero, o capricho, eu acho que eles são fundamentais. Mas eu acho que o número de páginas alto não é absolutamente relevante. Nós, na função de julgar, a gente não se impressiona mais com aquela quantidade de folhas, até porque hoje, com a modernidade do computador, fica muito mais fácil, desembargador Esteve, o tal do copia e cola, copia e cola, copia e cola. A petição fica muito grande, a gente, não vou dizer que a gente perde tempo, mas eu acho que o tempo gasto, o esforço gasto para você dizer o direito àquele caso, ele fica desmerecido, porque um caso com uma complexidade mínima ou razoável não demandaria de ter tantas laudas ou tantas páginas escritas. Bom, eu não sei, desembargador, quanto tempo eu tenho, não sei se eu já falei muito, mas eu não quero tomar o tempo de vocês, mas eu queria só, antes de encerrar aqui a minha participação, essa primeira participação, eu queria só lembrar aqui os versos de uma canção dos Paralamas de Sucesso, que é o Capitão de Indústria. E o Herbert Viana falava assim: ah, eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar. Então, se o advogado faz tudo isso, eu sei que faz tudo isso, então é muito justo que o advogado tenha também os seus honorários de sucumbência. Doutor Esteves, eu termino por aqui, agradeço muito essa oportunidade que os senhores me deram. Não sei se consegui agradar o seleto público nosso hoje dessa noite, mas, enfim, são algumas considerações que eu acho importantes para falar para vocês aqui hoje. Obrigado, desembargador. Muito obrigado, ilustre desembargador José Luiz Xavier. O senhor passou do tempo, mas passou do tempo com a minha aquiescência, com o meu silêncio, porque nós, magistrados, sabemos todos julgar, mas poucos de nós sabem fazer justiça. E seria uma injustiça que agora, nesse momento, eu impedisse Vossa Excelência de transitar pelo princípio do tempus regis de actum em relação ao princípio da retroatividade. Seria uma injustiça da minha parte fazer algum reparo ao que dizia o artigo 20, o antigo artigo 20, hoje artigo 85 do CPC, quando ele próprio diz que ele é aplicável às causas trabalhistas. Seria, ilustre eminente desembargador José Luiz Xavier, não fazer justiça interrompê-lo. E eu aprendi com a dura pena a fazer justiça. E estaria fazendo injustiça não ao senhor, que brilhantemente nos trouxe a matéria que lhe fora encomendada
mas estaria fazendo injustiça a quem está a assistir a esse extraviado, a sua, porque é importante, a gente vê muito advogado trocar a espécie de verbo assistir transitivo direto pelo verbo transitivo indireto a. No caso, todos nós estamos no transitivo indireto, estamos a assistir ao Senhor. E seria, de minha parte, um erro impedir que Vossa Excelência desse um término tão brilhante à sua exposição. O doutor Ricardo, inteligentemente, como havia uma possibilidade de o senhor não poder entrar na hora, ele fez uma apresentação e nos brindou também com palavras que ficarão no nosso consciente. Há uma regra de um alemão sobre o tempo que a gente leva para aprender e esquecer. E, na verdade, Rabenberg. E, afinal de contas, o senhor acabou nos brindando com uma aula de direito e brindando a justiça comum com a sua exposição. Porque parece nós temos aqui grandes dificuldades com os direitos especiais, com o direito marítimo, com o direito da propriedade industrial, com o direito trabalhista. Nós temos dificuldades. E é natural que assim seja, mas não podemos perder a oportunidade de assistir a uma apresentação como a sua. Muito obrigado. É, Muito obrigado pelas gentis palavras. Desculpe, doutor, a inteligência. Doutor Zé Luiz, Oi, tem uma pergunta aqui no site foi não. de uma colega. Obrigado pela explanação, doutor Zé Luiz. É possível acumular honorários sucumbenciais e contratuais em ações coletivas? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu entendo assim, os contratuais vão depender, evidentemente, do acerto que o advogado faz com o seu constituinte. Então, se existe essa possibilidade contratual e o juiz não, no ato de julgar ou na relação judicial ali, ele não mete a colher nessa questão contratual das partes, né? Ou da parte com o seu advogado, melhor dizendo. Então, na minha opinião, é possível acumular sucumbência, que basta que a parte da qual o advogado esteja demandando seja a vencida para ele ter direito a ela. E no contratual, de acordo com o que ele combinar previamente com o seu próprio cliente. Aí vai lá na lei do advogado e as coisas são definidas por ali. Eu entendo que sim, é possível. Bem, Foi alguma a única pergunta pergunta que que eu você vi quer? aqui. Sim. Não, e há outras perguntas que, se forem feitas, se desejarem fazê-las, eu vou pedir aos senhores que respondam por e-mail. Vamos entrar no universo da inteligência artificial, porque ele já nos ganhou. Não adianta, nós hoje não podemos mais fugir dessa evolução. Estamos absolutamente presos ao sentido. Eu andei verificando coisas absolutamente inacreditáveis, desde Galileu, que é um herói, ele disse também, a Terra então não se move. Mas baixinho, para ele, para a consciência dele, ele por se move. Então, mas acontece que ela se move.
E ele sabia disso. E o processo dele demorou mais de 400 anos para que a excomunhão fosse revogada. Mas demorou uns 400 anos por aí e nós não podemos deixar de aproveitar este momento para eu, que sou responsável pela história aqui no Instituto dos Magistrados do Brasil, eu fico na obrigação, doutor Ricardo, de elogiar a sua intervenção e de pedir ao ilustre desembargador José Luiz Xavier que aceite os nossos agradecimentos por esse momento importante que nós temos essas dificuldades aqui. Quando chega então em direito marítimo, qual é a dificuldade para a gente explicar o que é colisão e o que é abalroamento? É uma dificuldade imensa. As pessoas não sabem. Ficam. Eu fui pego de surpresa, mas que bela surpresa, porque acabei aprendendo com as suas palavras, senhor desembargador José Luiz Xavier, e pude contar, não resisti, contei a minha história, que começou na Justiça do Trabalho por causa do meu pai, e por outras causas também, inclusive com a Macaóis, que nós perdemos tão cedo, Sim. que era uma pessoa excepcional e com quem eu trabalhei na CVM, imagine. Eu fui do Eita! Banco Central, eu fui da CVM, eu fui da FAB, quer dizer, e além do mais, sou ator. E como todo ator, mentiroso. Mas o fato é que, nesse momento, eu vou pedir ao, ao nosso comandante que encerre essa maravilha de momento nosso, esse milagre que nós estamos assistindo, porque estamos gastando não, ganhando a nossa tarde, estamos ganhando o nosso tempo com as palavras dos senhores e com a assistência do doutor Kelvin e da doutora Vanessa, que também estão compreendendo. Mas veja que o meu trabalho ele é um trabalho dificultado, porque o presidente do INB é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, tem pedido. A doutora Ana Tereza não pôde estar conosco. E o presidente em exercício, o doutor Roberto Guimarães, me fez esse pedido. E me fez esse pedido por um motivo muito simples, porque eu sou o mais velho de todos. E eu queria dizer aos senhores que a velhice dói, mas é suportável. E se tomarem os devidos cuidados, vão encontrar essa alegria que eu estou tendo nesse momento de aprender. Aprender para quê? Se o óbito já me vê a olho nu. Não faz mal, não faz mal. Eu tive esse momento, eu tive outros momentos maravilhosos. Inclusive, eu vou pedir que o senhor volte aqui, doutor Zé Luiz, eu vou pedir que o doutor Ricardo volte, eu vou pedir que o ilustre presidente da subseção e da OAB de Cabo Frio volte aqui e vou pedir à doutora Vanessa, por gentileza, que esteja a posse, porque a qualquer momento vossas excelências estarão nos presenteando com essa palavra. Eu Desembargador, vou pedir. convite feito, convite aceito, hein?
Ah, não tenha sombra de dúvida, porque eu sei disso, porque o senhor não está aqui a se mostrar. Eu sei exatamente o que é isso, eu sou ator. E nada me dá mais felicidade quando eu tenho uma palavra que é para fazer o público rir e o público dar gargalhada. A felicidade que eu sinto em levar felicidade para as pessoas é inigualável. É isso aí, eu não sei como classificar essa minha parte da vida de ator. Obrigado. Senhores, eu vou agradecer a presença de todos e vou agradecer com muita honra a palavra do desembargador José Luiz Xavier, que veio nos engrandecer, veio nos enriquecer, veio mostrar que ainda há esperança em quem escuta. Muito obrigado, caro desembargador, e muito obrigado a todos. Eu vou dar por encerrada, então. Doutor Esteves, desembargador Sim, Esteves, nós temos que dar a palavra ao nosso presidente de Cabo Frio para ele se manifestar. Nós esquecemos dele. não, o senhor, eu falei já 2 ou 3 vezes nele, mas se ele deseja se manifestar, eu Por vou pedir a favor. ele que, dentro do tempo possível, que o faça com a palavra do doutor Kelvin Ambrose Lima. Por gentileza, doutor. Com a Obrigado, palavra. desembargador. Minha manifestação é bem breve, só para agradecer essa excelente palestra do nosso desembargador vindo aqui, doutor José Xavier. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo em outra oportunidade, sempre pontual e um defensor da advocacia. Acho que o quinto é justamente isso, trazer a visão da advocacia para o tribunal e também, né, não pode virar as costas para a advocacia, como o doutor José Xavier sempre fez em apoiar a advocacia. Eu sou Ricardo Menezes, meu militante da área trabalhista, eu não sou mais da área trabalhista, já militei no início da carreira, mas hoje nem tanto. Mas para contribuir em relação ao que o doutor Xavier mencionou, eu trago uma sugestão aqui, até para os estudantes de direito, que forem militar na área de trabalho, ou na civil também, mas na trabalhista tem um ponto. Após a audiência em razões finais, orienta os advogados a fazerem um tópico sobre honorários sucumbenciais e fazer tudo aquilo que o doutor Xavier falou, né? Da questão do zelo, do comprometimento a não perder nenhum prazo, cumprir todos os prazos dentro do prazo regulamentar, fui diligente, fiz diligências extras processuais para conseguir provas, né? Conseguir as testemunhas. Então, assim, que ele faça um relatório do trabalho do advogado para que o juiz possa analisar aquele pequeno tópico de uma lauda e ali ele possa ali mensurar os honorários sucumbenciais. Então, assim, o tempo, o processo de longos anos e tudo mais. Então, seria uma dica muito importante que eu faço isso nas minhas petições cíveis e alegações finais. Nas razões finais trabalhistas, pode ser inserido esse tópico de sucumbência. Isso trará um olhar diferente para o magistrado, para assim, o advogado está também preocupado com os honorários. E aí, sim, poder arbitrar dentro daqueles percentuais de 5 a 15. Tá? Então, seria a minha contribuição para esse finalzinho de palestra. Doutor Genildo, sempre pontual, agradecer aí o convite, doutora Vanessa, aos demais, e principalmente a excelente papel que o Instituto Magistrado do Brasil vem fazendo com essas lives, tá? Acompanho algumas delas aí com o Genilton, e saber que vocês estão também dispostos a auxiliar a advocacia no aprendizado. Parabéns a todos os organizadores aí. Muito obrigado, doutor Kelvin. E para que não haja diferença de tratamento, o doutor Vanessa, que é presidente de Comissão de Direitos dos Autistas, de assunto importantíssimo, doutora, muito importante. Quem sabe a senhora não vem nos ajudar aqui com uma palestra. Isso, como já disse o nosso palestrante, convite feito, convite aceito. Quer dizer, não aceito não. Está bem, e eu lhe passo a palavra para a sua despedida, por favor.
Eu não sou presidente da comissão, não. Eu sou membro colaboradora. A presidente da comissão, a doutora Ana Carolina, e realmente ela faz um trabalho excelente e eu fiquei muito honrada de participar dessa comissão, muito feliz, porque é uma matéria realmente que eu estou extremamente apaixonada e estudo todos os dias sobre isso e vejo que a gente ainda está muito distante ainda de... As pessoas não sabem muito ainda, a gente tem que conscientizar. E uma pessoa que eu conheço que fala muito sobre essa questão da inclusão. A inclusão não está no papel, mas a inclusão a gente tem que ter no nosso coração. Tem que partir de todos nós. Eu acho que essa inclusão das pessoas com deficiência e dos transtornos transtorno do espectro autista também. A Com senhora relação à já começou a palestra, sua palestra, doutora? não, não. Com relação à palestra, quero agradecer ao desembargador José Luiz Xavier sobre a brilhante explanação com relação aos honorários advocatícios. Confesso que aprendi muito, porque estou bem distante dessa matéria há muitos anos. Gostei muito realmente da explanação, com relação à questão do zelo do advogado, também achei muito interessante. Gostei muito também da sugestão do doutor sobre esse tópico, de mencionar de forma assim, mais contundente com relação aos honorários dos advogados nas peças. E também agradecer ao doutor Ricardo pela brilhante introdução com relação ao tema, que já fez com que a gente já começasse a pensar realmente sobre os artigos e tudo dos honorários, da matéria dos honorários advocatícios. E, finalmente, agradecer aos desembargadores Esteves Torres, que é uma pessoa muito querida, da minha mãe e de nós também, que presidiu essa palestra de uma forma brilhante. E agradecer a minha presença, de poder estar com vocês. Fico muito honrada, realmente, de ter participado. E, em breve, com certeza, participarei de mais. E agradecer ao meu digníssimo marido também por ter me convidado a essa palestra. E estou muito feliz, realmente, tá? Muito obrigada para todos vocês e ótima semana, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Vanessa, pelas suas palavras, encerrando de uma forma tão brilhante, com esse grau de alteza. Só as majestades têm essa sua forma de se dirigir aos seus filhos. Senhoras e senhores, eu vou pedir que se faça a contagem regressiva para que o nosso trabalho tenha término técnico, porque pelo coração ele não acabará nunca. Muito obrigado.